entrar no nosso assunto aqui hoje sobre administração de obras e vamos tratar hoje de obras públicas, né? Como a gente sabe, no nosso ramo de atividade, a gente pode construir para uma particular, pode construir para o governo. Então, para construir para o governo, existe uma série de pré-requisitos, que é o que nós pretendemos ver aqui. Então, nós vamos ver aqui com vocês hoje, por exemplo, como são as licitações. Como a gente sabe, todas as obras públicas precisam de haver uma licitação. Então, é sobre isso o nosso assunto. Então, vamos lá. Então, primeira definição. O que é obra pública, né? O que é obra pública? São aquelas cujo contratante é um órgão do poder público. Pode ser prefeitura, pode ser o governo do estado, pode ser o governo federal. Elas podem ter uma execução direta, quer dizer, o próprio órgão executa através das suas empresas, né? Ou indireta, que que interessa para nós, contratação de terceiros, certo? Então, como é que funciona isso aqui? Quando se trata de uma ação de interesse da população, né, de onde são provenientes os recursos financeiros a serem empregados, as contratações somente podem ocorrer através de licitação, tá? Então, é isso o nosso assunto. Vamos entender o que é uma licitação, porque vocês, quando estiverem no mercado de trabalho aqui, vão participar da licitação, vão precisar participar e precisam conhecer esse tema. Então, vamos ver o que nós vamos falar. Então, vamos ver o que é uma licitação, tá? Licitação, definição de licitação. É o procedimento ao qual a administração pública é obrigada a submeter todo o ato de contratação de serviços de natureza diversa. Ou seja, uma obra, uma reforma, uma compra qualquer de algum bem, né? Como nós sabemos que nós técnicos podemos atuar na área de vendas também, então uma venda, um equipamento de construção, seja lá o que for, ela necessita de entrar numa licitação, certo? Licitação. Essa é uma lei de junho de 93, certo? É a lei 8666/93, de 21 de julho. Essa lei que está em vigor até hoje, sendo que nós temos no forno, já está aprovada, o ano passado foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está sendo aguardado a aprovação pelo Senado. Depois que o Senado aprova, daí vai para o governo, para o presidente sancionar e daí ela vai entrar em vigor. Que ela altera um pouquinho essa lei aqui. Não muita coisa, mas vai alterar um pouco essa lei. Por enquanto, o que interessa para nós é o que está valendo nesta lei. Ok? Então vamos seguir. Então vamos aqui. O artigo 1 da lei 8666/93. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços e de publicidade, quer dizer, o anúncio de como que o órgão deve publicar essas leis. Compras, alienações e locações do âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, esse é o artigo 1 dessa lei. Seguindo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, tem uma nova lei, né, das licitações já pronta, que já foi aprovada em 2019 na Câmara. É o projeto de lei 1292, que institui normas para licitações e contratos de administração. Aí revoga essa lei que nós estamos falando. Essa lei aqui, que é a de 93, ela deu origem a essa lei aqui, que foi uma complementação, modalidade de pregão, né, nas licitações, que não existia no início da lei. E essa outra lei que surgiu também, regime diferenciado das contratações. Então, ela simplesmente, essa nova lei, atualiza esses dois itens aqui, correto? Mas ainda não está em vigor, não está funcionando ainda, só o que já funciona é essa 10.520. Nós vamos trabalhar sempre, por enquanto, o que interessa para nós é o que está em vigor, que é a 866693, correto? E essa nova lei está aguardando aprovação pelo Senado, depois do sancionamento do presidente da República. Legal, vamos lá. Então, modalidades de licitação. O que é modalidade? Certo? Então, a gente vai ver depois, mais tarde, que existem modalidades de licitação e tipos de licitação. Então, primeiro eu vou trabalhar com as modalidades de licitação. Então, refere-se ao que vai ser licitado.
né? Uma obra, um serviço, que obra que é. E quais são os procedimentos para que se possa fazer essa licitação. Então, quais são as modalidades que nós vamos conhecer? Existe a concorrência, já vou definir o que é. As tomadas de preço, que é exclusiva para compra, serviços e obras. Existe o convite, existe o concurso, leilão e o pregão. Cada tipo desse aqui é aplicado em um tipo de obra, né? Esse pregão, eu falei anteriormente aqui, foi criado naquela medida provisória, foi regulamentado em 2002, que eu, ali no slide anterior eu mostrei para vocês, que é uma alternativa para uma dessas, para concorrência, ou para tomada de preços, ou para convite, certo? Então é o pregão que foi inventado. Agora existe o pregão eletrônico também, que é feito tudo pela internet. Seguindo, então, vou definir cada modalidade dessa aqui para vocês. Vamos para frente. Então, sequência. Concorrência, tomada de preços e convites, são os três primeiros itens. Concorrência, tomada de preços e convites, são aplicáveis, além de compras, né, às contratações de obras, certo? E serviços. E são usadas em função do valor. Então, dependendo do valor, ou você faz concorrência, ou você faz tomada de preço, ou você faz convite. Já vou ver isso aqui na frente. Então, esses limites são determinados pensamento pelo governo federal. Também nós vamos mostrar para vocês já em seguida isso aqui. Bom, só quero avisar aqui, ó, tem aquele item lá, leilão, leilão, não são aplicáveis a obras de engenharia, certo? Não existe um leilão para leiloar uma obra. Vamos leiloar uma obra, quem paga mais, quem dá mais para... Não existe leilão. Então, o leilão é por um outro tipo de licitação que nós vamos passar para vocês agora, certo? Bom, então, obra de engenharia não se utiliza a modalidade pregão, certo? Vamos para frente. Bom, então vamos ver cada tipo de licitação, vamos explicar cada uma. Então, começando pela concorrência. Concorrência. Então, o que é a concorrência? Então, é para contratos de grande valor, certo? Contratos de grande valor. E a participação é para qualquer interessado, qualquer do Brasil, de qualquer lugar do Brasil. Saiu uma concorrência, ela é para qualquer interessado, né? Desde que satisfaça as condições. Então, no edital diz que tipo de empresa que pode participar, o que a obra exige, o que não exige. Então, ela é publicada em jornais, etc. Agora, com a nova lei, vai ter uma alteração, essa obrigatoriedade de publicar em jornais vai sair, mas por enquanto ela exige ainda. Então, a concorrência pública, ela é feita para qualquer participante. Não interessa. Então, essa é uma concorrência. Sai uma obra, determinado valor alto, né? Ela é feita concorrência. Tem obras que exigem que seja só para concorrência, independente do valor, certo? É valor pequeno, mas está lá na lei, lá, um determinado tipo de obra exige que seja feita a concorrência. Bom, essa é a primeira modalidade. Uma segunda modalidade é a tomada de preços. Tomada de preços. Que essa é diferente da concorrência, porque nessa modalidade não é para todo mundo, certo? Só vai participar da tomada de preços aqueles que são cadastrados no órgão, certo? Ou na prefeitura, ou no governo do estado, governo federal, digamos, vai fazer o Banco do Brasil, vai fazer uma licitação, uma tomada de preços. Então a empresa, para participar dessa tomada, tem que estar cadastrada no Banco do Brasil. Ou a Secretaria de Educação vai fazer uma construção de uma obra qualquer aí por tomada de preço. Você, a tua construtora, para participar, tem que estar cadastrado, certo? Esse cadastro tem lá uma série de exigências que as empresas vão preencher e vão atender, certo? Para cadastrar. E no caso de uma tomada de preços, o tempo de 3 dias, né? Então vai sair uma tomada de preço, o órgão solicita a tomada de preço e dá 3 dias de prazo para que seja enviada a proposta. Então tá, então a concorrência, como vimos aqui, é para qualquer empresa, certo? Qualquer interessado. E a tomada de preços apenas para os cadastrados, correto? Para os cadastrados. Então, primeiro, a terceira opção seria esta carta convite. Carta convite. Aqui, ó. Então, essa aqui já é para
para obras de pequeno valor, para serviços de pequeno valor, nós vamos já em seguida ver os valores, né? Que as empresas recebem convites, né? 3 empresas, por exemplo, eu vou ler aqui. Essa modalidade atende aos contratos de menor valor, sendo uma modalidade simples que pode ser utilizada para compras que precisam ser feitas com agilidade. Compras ou para pequenos servicinhos, no caso nosso, que é obras, né? Pequena pintura, por exemplo, certo? Uma pintura de uma sala, uma pintura de uma parede qualquer lá daquele departamento, lá, órgão, o responsável, o diretor, no caso, ele pode fazer uma carta convite. Como é o nosso caso aí da escola, nosso diretor, ele pode fazer uma compra, pintar uma sala de aula, pintar a sala da 4K1, 4K2, ele solicita para 3 empresas, para 3 profissionais propostas, e daí ele escolhe o que ele quer que faça. Então tá. Então vimos aqui, concorrência, tomada de preços, carta convite. Concorrência para grandes valores, né? Obras de grande porte, tomada de preços para obras de menor porte, mas de bom porte, que são só para os cadastrados, certo? E a carta convite, que é para serviço de pequena monta. Vamos seguir. Leilão. Leilão. Eu já falei para vocês que leilão em obras de engenharia não pode ser utilizado leilão. Mas é uma modalidade que existe, né? Que é para venda, arrebatação de bens, imóveis, quando eles são apreendidos, inservíveis ou penhorados judicialmente. Então, para nossas obras de engenharia, não vai entrar, nós não vamos poder participar de uma licitação para fazer uma obra com leilão, certo? Então, mas existe o leilão, né? Quem ganha que oferecer o melhor preço ou o menor preço. Outro item que existe que muitos de vocês vão participar, vão ter, porque muitos de vocês vão trabalhar com projeto, certo? Isso é o tal do concurso. Concurso é feito para aqui, ó. Não se trata de provimento de cargos no setor público, mas sim para destacar talentos no quesito intelectual dos setores ligados à ciência, tecnologia e arte. É utilizado para seleção e premiação de trabalhos de cunho técnico, científico ou artístico. Por exemplo, se usava muito mais para trás, lá no tempo que se gastava bastante dinheiro com obra, fazia aquelas obras maravilhosas, do Oscar Niemeyer, Museu do Olho, por exemplo. Então, existia o tal do concurso. Então, você um concurso para os arquitetos, para o projeto da nova instalação da Assembleia Legislativa do Estado. Quer fazer um prédio novo, moderno e tal, faz um concurso de projeto. Então, os arquitetos vão mostrar os seus projetos, vão apresentar numa banca, etc. E vai ter um concurso, certo? Então, é uma modalidade que existe. Pregão. Essa modalidade de licitação serve para aquisição de bens e de serviços e são bem comuns. Ela existe para simplificar os procedimentos. Ou seja, pregão é aquela que você faz põe um leiloeiro ou pela internet, né? Sai o pregão eletrônico que tem agora, aqui ó, pregão eletrônico e pregão presencial. Então, aonde você serve? Serviço para reforma de uma sala de aula da 4K2. Pregão, daí vai lá, a primeira empresa oferece 1.000 para fazer. Eu faço por 1.000, a outra faço por 800, eu faço por 500. Encerrou, ganhou quem fez por 500, desde que atenda as especificações da obra. Então, esse é o pregão. Então, por os antes seria a concorrência, tomada de preços, carta convite. Aí vem o leilão, que nós não podemos participar, fazer obra, o concurso e o pregão. Então, essas são as 6 modalidades que nós podemos encontrar. Da nova lei que vai sair, vai ter uma alteraçãozinha aqui no pregão e lá naqueles 3 primeiros itens, correto? Vamos seguir. Aqui que eu estava falando para vocês, os valores das modalidades. Quando que é obrigado a fazer licitação, quando que é obrigado a fazer convite, quando que é obrigado a fazer tomada de preços, etc, etc. Então, vamos ver aqui, ó. Modalidades de licitação. Então, esses valores aqui, ó, é o que era até 2018.
Aí foi atualizado, né? E agora nós estamos agindo com esses valores aqui. Então vamos lá, para fazer uma obra por convite, certo? Uma obra por convite. Uma obra até 330 mil reais é um bom valor. 330 mil reais pode ser por convite, aquela modalidade que o diretor, que o responsável pelo órgão que vai fazer a obra, ele pode mandar convite para 3 empresas, no mínimo 3. Ele pode fazer por convite, correto? Tomada de preços, até 3 milhões e 300 mil reais. Tomada de preço, ou seja, publica-se o edital para uma tomada de preço. Então as empresas vão pegar e fazer os seus orçamentos, que nós vamos aprender lá no segundo semestre, se Deus quiser, presencialmente, nós vamos aprender a fazer orçamento, certo? E mais, aquela obra de grande valor que eu falei, uma obra acima de 3 milhões e 300 mil reais, tem que ser feita por concorrência pública, correto? Então, esses são os valores para obras, certo? Isso aqui é para obras. Vamos ver se eu consigo escrever aqui com o mouse. Obras. Correto? Valores para obra. Para serviços, para compras de serviços, de pequena monta, aquela que eu falei lá, pintura, uma reforma, conserto da parte hidráulica, troca da tubulação, troca da parte elétrica, seria assim. Se eu posso fazer convite até 176 mil, eu posso fazer por convite. Então, a diferença aqui em cima é para obras, serviço de engenharia. Aqui embaixo é para serviços, até 176 mil. Se passar de até 1.430.000, eu faço tomada de preço. E se passar de 1.430.000, eu faço por... o órgão lá faz por concorrência pública, certo? E pequeno serviço, olha, até R$ 17.600 por um servicinho, dispensa-se a licitação. E para obras e serviços até 33 mil reais. Então, vou fazer uma obrinha pequena, de pequena monta, eu posso trazer minha empresa que está acostumada a trabalhar para mim lá, né? E fazer esse serviço aqui. Então, está dentro da lei. Correto? Entendido? Beleza, então. Seguindo. Bom, então, repetindo aqui, vamos só fazer o resumão aqui do que nós falamos. Para obras e serviços de engenharia, nós fazemos um convite até 3 milhões, até 330 mil, fazemos a tomada de preços até 3 milhões e 300 mil e fazemos concorrência pública para valor acima de 3 milhões e 300 mil reais. Então isso é para serviço, para obras, né? Obras. Agora se é serviço, então vou separar aqui obras e serviços. Então aqui nós falamos de obras. Agora eu vou falar de serviços. Compras e serviços que não de engenharia. Convite, tomada de preço e concorrência. Então, não de engenharia, certo? Não de engenharia. Seria até 80 mil, aliás, agora é o novo decreto, 176 mil, 1.430.000 e 1 milhão, acima de 1.430.000 é concorrência. Então, não pode ser para obras de engenharia, certo? Mas para serviços, pequenos serviços. Correto, gente? Então, esse é o resumo. Seguindo. Então, aqui mais um quadrinho aqui, fazendo as diferenças para nós aqui. Como eu falei para vocês, nós temos, já vimos as modalidades de licitação, que é a concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, são as modalidades. E agora vamos ver os tipos, né? Não confundir. Modalidades, está bem claro ali, modalidades com tipos. Então, o tipo é uma licitação por concorrência, onde ganha quem tiver o menor preço. Temos a licitação por tomada de preços, onde ganha quem tiver a melhor técnica. Ou uma licitação por convite, onde ganha quem tiver a melhor técnica e preço junto. E
e por aí vai. Maior lance ou maior oferta. Quem ganha, quem tem maior lance, quem tem melhor oferta. Então, esses são os tipos, que é o que nós vamos ver agora. Tipos. Tá? Então, vou explicar aqui. Ó. Modalidade e tipo de licitação são classificações distintas, utilizadas em todos os processos licitatórios. Modalidade determina o que vai ser licitado. Por exemplo, licitar a construção de um barracão industrial para o CEP. Ou vou licitar a construção de uma praça no bairro do Xaxim. Então, chama-se o que vai ser licitado, qual é o objeto da licitação. Essa é a modalidade. Então, eu vou escolher, vai ser por concorrência, de acordo com os valores, né? Tomada de preços, convite e concurso. E o tipo de licitação é a forma de como será feita a escolha da melhor proposta. Então, eu escolhi a modalidade, foi escolhida pelo valor, tomada de preço. Então, como vai ser feita a proposta? Pelo menor preço, pela melhor técnica, pela técnica e preço. Então, esse é o tipo de licitação. Só para ler aqui, ó, é a forma como será feita a escolha da melhor proposta, nada mais é do que o critério de julgamento que será utilizado para definir qual proposta vencerá o certame. Certo? Então, como eu falei, eu vou escolher concorrência e ganha quem tiver o menor preço. Ah, não, a concorrência, mas vai ganhar quem tiver a melhor técnica e o preço ao mesmo tempo. Então, isso é tipo. Tá entendido? Tá claro? Podemos continuar? Então tá bom, então vamos continuar. Bom, então repassando aqui para nós aqui, vamos ver aqui. Os tipos de licitação são menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance, certo? Ou oferta. Então, vamos lá. Melhor técnica, técnica e preço, esse tipo de licitação é utilizado para serviços de natureza predominantemente intelectual, que são os projetos. Né? O projeto é feito desse tipo de licitação, por melhor técnica e preço conjugado. Outro tipo de lance, obras, a gente faz por maior lance, né? ou melhor oferta. Então, saiu uma obra para a construção de um prédio para a Secretaria de Educação. Vai ganhar a construtora que apresentar a melhor oferta para construir. Uma construtora constrói por 1 milhão, outra constrói por 900 mil, ganha aqui, faz por 900 mil. Então, vamos usar as definições de cada um certinho, tecnicamente, para a gente poder ter isso em mãos. Segue. Vamos lá. Menor preço, então, está aqui. Tem como objetivo buscar proposta que seja mais vantajosa para a administração em termos de valores. Como o próprio nome diz, ganha proposta que apresentar valor menor. Então, o menor preço já diz bem isso. Quem tirar o menor preço, ganha. Não esquecendo que todos os requisitos do edital devem ser atendidos. A melhor técnica. Desse tipo de licitação, melhor técnica, escolha a proposta mais vantajosa que leve fatores de ordem técnica. Então, como diz lá na lei de licitações, ela é usada exclusivamente para serviço de natureza intelectual. Então, para a construção da obra, eu não posso utilizar a melhor técnica, certo? Eu não posso escolher o serviço, aquela empresa faz a minha obra por 1 milhão e a outra faz por 2 milhões. Eu vou escolher a de 2 milhões porque a técnica dela é melhor. Não pode, certo? Só em caso de projetos só de serviço de natureza intelectual. Correto, gente? Que é projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento, etc, etc. E técnica e preço, considera mais vantajosa a proposta que obtiver a melhor média ponderada. Então, na hora de você apresentar o teu projeto lá para ser avaliado pela comissão de licitação, existe uma comissão de licitação, é atribuído peso. Peso para a parte técnica do projeto, peso para a parte estética. Então, a estética daquela obra tem peso 1. A parte técnica, a técnica que ele está propondo para ser empregado no projeto, tem peso 2. E o preço tem peso 3. Faz uma média ponderada e ganha quem ganhar nessa média aqui. Certo, gente? Então agora vamos ver na sequência como é que funciona isso aí tudo. Quais são as etapas de uma licitação. Vamos para frente. Então, a dinâmica das licitações. Dinâmica. Como é que funciona? As fases da licitação, certo?
Então, elas são três fases. Tem a parte interna da licitação e a parte externa da licitação. E no final, a contratual. São três fases bem distintas. Primeiro, se define o que vai ser. Precisamos fazer uma praça. Surge a ideia lá do prefeito fazer uma nova praça no bairro do Boqueirão. Então, é o planejamento dessa praça. Os projetos, etc, etc. Feito tudo isso, leva um tempo. A parte externa, que vai ser publicado o edital. Aí, ou seja, vão escolher o tipo de modalidade de concorrência, de acordo com o valor, e vão publicar. E depois de feita a licitação, vai ter a parte contratual, que é um assunto nosso específico para o próximo, nosso próximo slide, nosso próximo vídeo aula, correto? Vamos lá. Então, o processo de contratação de obras públicas é composto de três fases, como eu falei aqui: interna, externa e contratual. Interna é mais importante porque é a fase que ocorre os planejamentos, que é onde se origina toda uma licitação. A externa se dá com a publicação do edital de licitação e a fase contratual é a execução da obra. São três fases bem distintas: preparação, publicação do edital e a contratação. Vamos seguir. Então, gente, vamos ver. Como é que funciona a fase interna de uma licitação? Fase interna. Então, começa quando o administrador daquele que vai pôr essa licitação, vai fazer a licitação, o que ele quer fazer. Caracterizar que obra que ele vai contratar. Os recursos que ele vai utilizar para fazer essa contratação. Com quem ele vai contratar? Vai criar as regras para habilitar. Quem que pode participar da licitação? Que tipo de empresa que pode participar? E vai criar as regras para a contratação, certo? Só vai poder ser contratado quem tiver a empresa que tem um técnico e edificações formado pelo CEP. São as regras, por exemplo. Né? E depois vai ter regra para o julgamento. Como é que vai ser o julgamento de quem vai vencer aquela concorrência e quem não vai, certo? E depois vai criar as regras para a estruturação da licitação. Aí ele vai publicar, que é a parte externa. Aí acabou a parte interna, ele vai publicar a parte externa da licitação, certo? Então tá aqui, ó. Então começa assim: habilitação, classificação das propostas, homologação e adjudicação, que é nada mais do que confirmação. Certo? Certo? Então, na fase interna, como eu já falei, o que acontece na fase interna? Elaboração do projeto básico, elaboração do orçamento detalhado e cronograma físico, que é assunto nosso para o segundo, terceiro e quarto, aliás, trimestral, né? Para o segundo semestre nosso, nós vamos lidar com orçamento e cronograma. E no caso da justificativa dos recursos, quer dizer que o administrador lá vai ter que justificar os recursos que ele tem, tá? Fase interna continua, a segunda fase. Então, começou com os projetos, vai estabelecer qual a modalidade da contratação, que a gente já sabe, vou repetir de novo as modalidades da contratação: concorrência, tomada de preço, concorrência, tomada de preço, carta convite, leilão, pregão, né? Pregão e leilão, certo? Nesse caso, ele vai... Qual é o objeto da licitação? Primeiro, requisitos dos participantes, que seria habilitação, qualificação técnica, isso tudo ele vai definir para publicar. Qual é o objeto, quais são as datas e os prazos, qual a preparação de tal e outra medida. Então, essa fase interna. Feito isso, ele vai para a fase externa. Fase externa, que é a publicação. Então, ele tem um prazo, para cada modalidade que ele escolher, ele tem um prazo, certo? Por exemplo, a concorrência pública são 30 dias, tomada de preços uma semana, análise, que mais? Carta convite 3 dias, então é o prazo que tem. Fez hoje, daqui a 3 dias é o prazo máximo para ser entregue. Concorrência pública já tem que publicar o edital. Hoje, pela lei atual, é publicação em jornais de grande circulação, né? Que já está sendo mudada, porque os jornais de grande circulação já está vendendo tudo na internet. Então, a nova lei que vai sair tirou essa obrigatoriedade de ser grandes jornais.
mas a obrigatoriedade de publicação na internet. Está na lei lá. Na fase externa, depois de feito a publicação, depois de corrido o prazo, que todo mundo entrega suas propostas, é a análise da aptidão. Então vai ser analisado a aptidão dos concorrentes. E quem não está de acordo com o que foi pedido no edital, fica eliminado. Também é uma mudança que nós vamos ver essa mudança na nova lei, que essa ordem alterou. Na nova lei agora vai ser assim, vai ser aqui, primeiro vai ter a abertura das propostas e depois a análise da aptidão. Então você recebe, publica o edital, espera o prazo e tem julgamento, onde se reúne todo mundo lá numa mesa e tal, entrega suas propostas, abre, depois analisa a aptidão dos concorrentes. E no final a classificação dos proponentes. Classificou, o primeiro lugar foi construtora A, segundo lugar construtora B, terceiro construtora C. Aí vamos para a parte final, que é a conclusão de todo esse processo todo, que é a homologação do resultado e finalmente aquela que as construtoras costumam fazer festa, o governador convida, dependendo do tipo da obra, o prefeito, o governador, o administrador, chama a imprensa toda, fotografa ele assinando o contrato. Então, é aquela parte bacana do troço. Passou por todas essas fases aqui para chegar na contratação, que também vai ser um assunto específico nosso aqui, agora no próximo vídeo aula. Vamos para frente. Que vai ser contratação de obras públicas. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E quero que vocês mandem um recado para mim. Olha, não gostei, a tua voz está muito ruim. O assunto é meio chato, não gostei, ou gostei, me interessei, quero aprender mais. Façam perguntas, não deixem de fazer perguntas. E no próximo assunto está aqui, contratações em obras públicas. Nós vamos ver como é que funcionam as contratações. Né? São dois tipos de contratação, ele pode contratar a obra para fazer a obra inteira e entregar a chave. E então nós vamos ver isso aqui depois. Um abraço, até a próxima. Tchau.